nós continuaremos expondo João. Nós temos capítulo 8 de João, versículo 21 até o versículo 30, onde veremos vida em Cristo ou morte no pecado. Só podemos ter vida se de fato for em Cristo Jesus. A nossa vida pode ser comparada de um homem, de alguém que está trabalhando ali na mineração, debaixo da terra, e de certa forma ele não sabe como sair dali, está preso ali. A única saída para essa pessoa é quando alguém estende uma corda para ela, e ela pode agarrar essa corda. Então, agarrada essa corda vem a salvação. Comparada a isso, a nossa salvação, essa corda é Jesus Cristo. É mediante a fé em Jesus que nós somos salvos. Assim, sem Cristo, nossa vida é um poço sem sair, mas com Jesus, mediante a fé nele, nós temos a vida eterna. Eu gostaria com os irmãos pelo João 8, do 21 até o 30. Diz assim, João 8, 21. Outra vez, Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então eles lhe perguntaram: quem é você, Jesus? Quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Vamos orar novamente, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, que podemos nessa noite meditar na Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Jesus. Obrigado por ser tão maravilhoso conosco, Senhor. Te peço, Senhor, que nesse momento trabalhe em minha vida, Senhor, para ensinar a Tua palavra, para falar somente aquilo que Tu queres nesta noite, Senhor. Me usas, Pai. Eu te peço, me usa. Que trabalho terminando de cada um que está aqui nesta noite. Teu nome que eu oro, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no capítulo 7, capítulo anterior aqui, Jesus aprofunda a revelação que Ele é, de quem Ele é, e Ele vai culminando aqui até a ponto, quando Ele chega no capítulo 8, verso que nós lemos, falando da sua partida, porque Ele iria para a cruz, Ele iria ser morto, crucificado por cada um de nós. E nós vemos aqui a impossibilidade que diz: vocês não podem ir até a cruz comigo neste momento, mas crerem em mim, terão a vida eterna. Há uma escolha que todos nós precisamos fazer, que é permanecer no pecado, crer em Jesus Cristo e ter essa vida eterna. E para entendermos a profundidade, a gravidade dessa escolha de crer em Cristo Jesus ou negá-lo, vamos começar vendo qual
para o inferno. Vou ler com os irmãos novamente, versículo 21. Diz assim: então Jesus dizia: será que tem essa intenção de suicidar? Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu neste mundo não sou. Por isso ele lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Jesus anuncia no verso 21 sua saída em breve, e diz que não podem seguir ele. É interessante que pensam que talvez Jesus quisesse suicidar, Jesus quisesse tirar a própria vida, porque era relativamente comum naquela época as pessoas tirarem a própria vida quando era exposto em vergonha pública. Então eles pensavam que talvez Jesus fizesse isso, já que ele era ridicularizado pelos judeus, talvez Jesus queria se suicidar, mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que iria morrer, iria para a cruz daquele morrer. Aí nos versos 23 e 24 que nós lemos aqui, Jesus mostra que os ouvintes não conseguiam compreender ele, não conseguiam compreender a mensagem desta palavra. Ele diz: vocês pertencem a este mundo. O que Jesus quer dizer aqui? Vocês estão com os olhos fixos aqui no canal, os olhos fixos aqui que é material, vocês não conseguem ver o espiritual, vocês não conseguem entender a minha mensagem, não conseguem ver além da loja que vocês possuem. Vocês estão presos à lei, todas as regras que pertenciam ao Antigo Testamento, aos fariseus, aos judeus de forma geral, que colocavam leis que nem no Antigo Testamento estavam, mas não conseguiam ver a profundidade da mensagem do reino de Deus, que o reino de Deus já tinha chegado, e todo aquele que cresce em Jesus Cristo seria salvo. Por isso vocês estão neste mundo, porque não olhavam que o mundo espiritual já havia chegado. Eles precisavam crer em Cristo Jesus. Viver sem Cristo é viver preso ao pecado, é viver sem ter a salvação, viver a pior tragédia que ninguém pode ter. Uma vida longe de Deus, uma morte eterna sem Deus. Conquistas, prazeres, religiões, qualquer coisa que a gente possa ter aqui nesta terra, nada satisfaz o ser humano, a não ser Cristo Jesus, a não ser a nossa fé nele, que é viva, que é eficaz, nos dá paz e tranquilidade, mesmo meio a guerra, mesmo meio a dor, mesmo meio a sofrimento, que a gente possa decorar a nossa vida em Jesus Cristo e ter a certeza que nele nós podemos desfrutar de uma paz que a gente não encontra em outros lugares. Que cada um aqui possa refletir e perguntar a si mesmo neste momento: se hoje fosse o último dia da sua vida, se você morresse agora, para onde você iria? A Bíblia nos diz, ela nos fala que somente há dois caminhos: o céu ou o inferno. Quando alguém morre, ele encontra Deus, aí vai para o céu ou para o inferno, de acordo com o que creu aqui na terra. Então, se alguém crê em Jesus Cristo, vai para o céu. Se alguém não crê em Jesus Cristo, vai para o inferno. Que a gente possa ter a certeza da nossa fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos dá a certeza que nós podemos ter essa certeza, que se cremos em Jesus Cristo e morremos, nós iremos para o céu. Então devemos viver de forma consciente, sabendo qual é o nosso destino eterno. Jesus disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. João 17, 16 nós lemos ali: e nós em Cristo já não somos deste mundo, porque em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, nós temos o mundo espiritual. De uma certa forma, a gente é extraterrestre, a gente é estrangeiro deste mundo, porque nós somos embaixadores de Cristo, enviados por Cristo para pregar uma mensagem que é além do que é terreno, que é além do que é aqui, que traz vida eterna para o ser humano. E nós também não podemos subestimar a gravidade
crê em Cristo Jesus. Aqueles que não creem em Jesus Cristo não têm seus pecados perdoados. Porque ninguém com pecado não perdoado vai entrar no céu. Nós possamos confiar e ter essa certeza que nossos pecados são perdoados na cruz de Cristo. E por isso podemos entrar no céu. E assim ter uma fé viva e obediente a Jesus Cristo. A evidência que nossos pecados foram perdoados é uma fé viva em Jesus Cristo, é alguém que obedece a Jesus Cristo. Se a pessoa diz eu creio em Jesus, mas vive longe de Jesus, ela evidencia que nunca esteve com Jesus Cristo. Uma vida longe de Jesus, uma vida de destruição. Muitos debates se o crente perde ou não perde a salvação, mas isso é uma discussão secundária. Quando nós olhamos para a nossa vida, entendemos que o principal é obedecer e viver para Jesus Cristo. Porque quem faz isso, com certeza, tem a vida eterna. Quem crê nele tem a salvação. E por isso precisamos perseverar na fé para garantir essa salvação. E, na verdade, Jesus já nos selou quando cremos. A salvação é dada por Jesus, é selada por Ele. E podemos ter essa certeza que com Cristo nós passaremos a eternidade. E em vista de tudo isso, a missão de Jesus é trazer salvação. No verso 25 nós lemos: então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digam a mim. 27, eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. O que Jesus estava falando? Que a sua identidade já estava plenamente revelada, porque ele foi enviado por Deus Pai para ser salvador do mundo. Mas eles não entendiam isso. Os judeus não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento, que iria salvar o seu povo. Então a missão de Jesus não é condenar o mundo, a missão de Jesus é salvar o mundo, todo aquele que nele crê. Que quem te vê aqui, que se os ouvintes não reconhecessem que é Jesus Cristo, não teriam essa vida eterna. E a palavra de Deus é clara, ele revela a identidade de quem é Jesus Cristo. Quando a gente lê lá em Isaías que havia alguém que vive e morrer pelas nossas transgressões e trespassadas na cruz, era Jesus Cristo. E esse Jesus que veio salvar, que eles não reconheciam. E o verso 27 revela que a cegueira espiritual que estavam vivendo, eles não entendiam que Jesus estava falando para eles. Os adversários de Jesus não compreendiam a sua palavra, enquanto hoje muitos continuam sem querer compreender o que a Bíblia diz, porque todos os estão dispostos a pagar o preço de viver uma vida que agrade a Deus. Jesus veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido, não apenas para ensiná-lo da lição moral, mas trazer vida eterna. Ele é a própria voz de Deus. E em vista disso, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se ele é apenas uma figura histórica, está perdido. Mas se ele é Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. Que nós possamos ter essa certeza essa noite. Ele é meu e teu Salvador. E essa missão de salvar o pecador encontra o ponto culminante da mensagem de Jesus Cristo. Aí quando ele vai para a cruz e se entrega pelos nossos pecados, onde o plano de Deus é satisfeito, nossos pecados são perdoados. Na cruz Jesus abre o caminho da salvação. Na cruz Ele nos salva. A gente vê no verso 28, então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, significa a crucificação dele,
Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Jesus abriu o caminho da salvação ali na cruz. Nessa passagem, muitos creram nele. Eu vou ler com os irmãos Daniel 7, 13 e 14, se você quiser me acompanhe. Daniel 7, 13 a 14. Quando nós vemos a ideia de quem é o Filho do Homem, está mais para o finalzinho ali do Antigo Testamento, dos profetas menores. Esteja abrindo essa Bíblia para ler juntos esse texto. Daniel 7, 13 a 14. É uma visão de Daniel que ele tem. Ele diz assim: em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Mas é interessante que a Bíblia é assim completa. O Antigo e o Novo Testamento eles não se contradizem. O Novo Testamento é cumprimento do Antigo Testamento. Infelizmente, algumas igrejas, algumas são famosas na internet, que dizem que a gente tem que ler somente o Novo Testamento, porque ele é a palavra de Jesus. Mas o Antigo Testamento também é a palavra de Cristo, também é a palavra de Deus para nós. E o verso 13 diz ali: em minha visão à noite vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? É Jesus Cristo. Daniel estava vendo Jesus vindo com as nuvens do céu. O que esse texto nos mostra? Daniel teve uma visão, Jesus se apresentou para Daniel, quando Jesus vai voltar e vai reinar aqui na terra, com autoridade e graça. Então a vida de Cristo já foi vista por Daniel lá no Antigo Testamento. Então é certo que tudo que a gente está estudando aqui vai acontecer. As profecias, muitas delas já aconteceram. E as que não aconteceram, elas vão se concretizar. Nós podemos ter certeza, Jesus vai voltar. Nós podemos ter certeza que isso aqui é verdadeiro, que quem crê em Jesus Cristo vai reinar com Ele, vai ter a vida eterna com Ele, e que não há outro caminho para ter salvação a não ser Jesus Cristo. Que a gente possa viver à luz dessa verdade. Quando a gente volta lá para o texto de João 8, vou ler com vocês o último versículo aí que diz: João capítulo 8, versículo 30. Diz assim: e quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Quando Jesus pregou essa mensagem, muitos creram nele. Detalhe, muitos creram nele, não todos creram nele. Que nem todos que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo creem nele. Mas muitos, pela graça de Deus, vêm crer. Quando a gente olha essa mensagem, o que devemos fazer? Nos dá ânimo para pregar o Evangelho, sabendo que se alguém rejeita o Evangelho de Jesus Cristo, não é culpa nossa. Jesus pregava rejeitando o próprio Cristo. Então quem somos nós para dizer que as pessoas não podem me rejeitar? Pela verdade, eles não estão rejeitando a nós, estão rejeitando o Evangelho de Cristo Jesus. E a nossa tarefa é continuar pregando o Evangelho. Às vezes as pessoas desanimam porque não veem a transformação de vida das outras pessoas, mas não é a nossa missão transformar. A gente vê nesse texto bíblico que a missão de salvar é de quem? É de Jesus. Jesus que salva o perdido. O Espírito Santo convence o ser humano do pecado. Então não
quebrantar no coração do ser humano, mas Deus tem. Então confiemos nele, nos entreguemos a Ele e alegremente preguemos o Evangelho, mesmo que a gente pregue para 1000 pessoas e ninguém venha crer, a nossa parte a gente já fez. Billy Graham, talvez, foi um dos maiores evangelistas, se não o maior da era moderna. Ele pregou em muitos estádios, lotados, com milhares de pessoas. Ele fazia apelos, centenas de pessoas vindo à frente. E ele disse certa vez que 5% dessas pessoas, todas que vieram à frente, que creram em Jesus Cristo, de fato tivessem crido, ele já estaria feliz. Porque ele sabia que a tarefa dele era pregar, mas acontecer do pecado é Deus que faz. Então que a gente pregue, a gente fale de Jesus e deixe Deus atuar na vida das pessoas. Não deixe o medo ou a timidez impedir você pregar o Evangelho. Nós vemos nesse versículo também que a cruz não é a derrota de Jesus Cristo, ao contrário, é a vitória de Jesus Cristo. Ali na cruz Jesus venceu a morte, o pecado, ressuscitou no terceiro dia para termos vida eterna. E diante da cruz de Cristo não há diferença sobre qualquer pessoa. Há só um destino, mas pode ser feito na vida. Crer ou não crer em Jesus. Então que cada um possa viver para Cristo com a certeza que nós estudamos é a mais pura verdade. E pregar com alegria, deixando Deus trabalhar no coração do ser humano. Então que a gente possa olhar para a mensagem da cruz todos os dias meditar um pouco na Bíblia. Se você conseguir ler um capítulo por dia, já está ótimo. Aos poucos vai aumentando, mas dedique a leitura da Bíblia. Busque agradar a Deus. Você agrada a Deus através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com os irmãos, da pregação do Evangelho. Há tantas maneiras de agradar a Deus. Busque essas maneiras. Busque agradar a Deus. Portanto, em vista de tudo isso, aí chega aquela decisão mais importante da vida do ser humano: crer em Jesus Cristo ou rejeitar a Ele. Muitos aqui creram. Se alguém que não crê, ainda é tempo de crer. E na folha de vida para crer. E se você já crê em Jesus Cristo, pregue o Evangelho às demais pessoas. Por concluir, irmãos, há uma escolha a fazer. Duvidar ou crer. Duvidar ou crer em Jesus e na sua palavra. A gente viu 3 verdades sobre a salvação. Sem Cristo, destino a morrer no pecado. A missão de Jesus é salvar o perdido. E na cruz, Jesus abriu o caminho para a vida eterna. Ele transformou nosso coração humano. Nós devemos pregar em Ele. Então a gente possa se perguntar novamente: quem é Jesus para você? Se você morresse essa noite, onde você estaria? Diante dessa questão, que a gente possa se dedicar a viver para Jesus Cristo, tendo a certeza, se cremos nele, nós temos a vida. Vamos estar orando nesse momento, irmãos. Se você fechar seus olhos e acompanhar essa oração. Ó Pai, eu te peço, Jesus Cristo, que trabalhe no coração de cada um que está aqui nesta noite, Senhor, dando transformação, Senhor, dando, Senhor, vida, Jesus, vida aqui que não creu em Ti, Senhor, que essa noite possa crer e ser salvo por Ti, sabendo que somente Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Eu te peço a quem não crê em Ti, que neste momento crê em Ti, Senhor, se arrependa dos seus pecados. E aqueles que já creem, Jesus, Senhor, que possam ser alegres, que possam ser felizes, que possam ter uma cena de vitória, Senhor, sabendo que Tu é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que como Daniel viu naquela visão, Tu iria voltar em glória, poder, autoridade para
buscar a tua